Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião na sexta-feira. Nós estamos meditando na Epístola de Efésios, e aqui a gente vai dar continuidade a partir do versículo 5, com os comentários do irmão Mário Persona. Pode ficar à vontade, Mário. Boa noite a todos. Nós vimos na última semana o capítulo 4 nos falou de eleição e o capítulo 5 nos fala de predestinação. E essas coisas andam juntas. E é interessante nós avaliarmos que muitos na cristandade não aceitam essa verdade. Por incrível que pareça, não aceitam a eleição. Você tem os arminianos, por exemplo, eles não pensam que o ser humano, o cristão, seja escolhido, eleito, antes da fundação do mundo. Eles acham que é depois que a pessoa crê realmente que ela garante a sua vida eterna, a sua salvação, a sua justificação. Uma outra corrente, uma outra corrente diz que a presciência de Deus, nós vamos ter um versículo que fala isso, eleitos pela presciência de Deus, então que não seria uma eleição efetiva, mas que Deus sabia quem ia se converter, e sabendo quem iria se converter, ele então iria eleger essa pessoa. Então não seria realmente uma decisão de Deus a eleição da pessoa, mas Deus, o Senhor iria no rastro da pessoa que se converte. Ah, esse aí vai se converter, então eu vou eleger ele porque ele vai se converter. E o que poucos percebem é que esse tipo de pensamento dá glória ao homem, dá glória ao homem por sua salvação. E nós sabemos que nenhuma glória pode ser dada ao homem. Nós sabemos que o ser humano, ele é totalmente incapaz. Nenhum de nós se converteu, creu em Cristo de vontade própria. Nós pensamos que foi. Fomos exortados a fazê-lo, não é? Fomos exortados a crer no Senhor Jesus, mas depois que cremos, nós descobrimos que já tínhamos sido escolhidos ou eleitos antes da fundação do mundo. Então existem essas correntes de pensamento, uma que não há eleição nenhuma, outra que a eleição, na realidade, é decorrente da presciência de Deus dos que iriam se converter, mas eu creio que o correto é que realmente Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, como fala no capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Existe ainda uma outra corrente que diz que isso aqui não está falando de eleição individual, mas da eleição da igreja. Então, que Deus teria eleito a igreja antes da fundação do mundo e assim por diante, aí chega a outras conclusões. Mas, na realidade, tudo aqui é individual. Porque no momento em que Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, é para que nós individualmente fôssemos santos, que nós individualmente fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Nós sabemos que o Senhor Jesus é quem realmente faz a sua igreja ser pura, imaculada e santa. Nós aprendemos de Efésios também, capítulo 5, né? Mas isso não invalida o fato de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Está escrito aqui, com todas as letras. E a predestinação caminha junto. Porque se Deus nos elegeu, ele também nos predestinou, individualmente, para filhos de adoção. A igreja não é predestinada para filha. É cada indivíduo, cada crente é predestinado para filho. Ou seja, um destino prévio foi dado a cada um que Deus elegeu para serem feitos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a questão é, tudo isso aconteceu porque Deus quis. Deus quis.
E quem vai discutir com Deus? Deus quis. Então, quando você lê o começo da carta aos Efésios, você lê realmente que ele está se dirigindo aos cristãos em Éfeso. Ele está falando a pessoas, a indivíduos. Então, quando ele fala que nos elegeu, não está se referindo ao coletivo, à igreja, elegeu a igreja, mas a indivíduos, esses santos, porque ele escreveu aos santos que estão em Éfeso. A gente poderia ler uma passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho aqui uma lista de passagens que eu acho que são importantes para nós confirmarmos tudo isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido, elegido a quem? A vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, isso aqui é a eleição individual. Esse desde o princípio aqui não significa o princípio da igreja ou qualquer coisa assim. Desde quando Deus elegeu, desde quando ele tomou essa decisão. E pela outra passagem, nós sabemos que isso foi antes da fundação do mundo. Agora, dessa de 2 Tessalonicenses, a gente pode pular para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. É aqui aquele versículo que eu mencionei. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui fala, sim, da presciência de Deus Pai, mas isso não invalida o fato de ele nos ter elegido antes da fundação do mundo. Uma outra passagem também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Agora, eu não sei como alguém pode negar a eleição, né? Como que alguém pode duvidar que um salvo tenha sido eleito antes da fundação do mundo. E 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala também de como Deus escolheu indivíduos. Deus escolheu indivíduos. E mesmo antes que esses indivíduos até existissem. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Depois, se nós formos também para Tiago, capítulo 2, no versículo 5 de Tiago, capítulo 2, nós vamos encontrar mais uma vez que é uma decisão de Deus, não do homem. Capítulo 2 de Tiago, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé
e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Mais uma vez aqui, uma escolha de Deus. E uma passagem que realmente é fantástica, porque ela diz tudo, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. É mais claro que isso é impossível. Não me escolhestes vós a mim. Por quê? Porque o homem é incapaz de escolher a Deus. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. E como que um inimigo de Deus iria escolher a Deus? Iria querer se aproximar de Deus? Em Romanos, ele já deixa muito claro lá, quando Paulo fala que não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se fizeram todos se fizeram inúteis. Então, não podia, desse lixo que era a humanidade, não podia sair um que tivesse alguma vontade de se aproximar de Deus. Então, a doutrina que diz que o homem que decide, ela não acha que o homem esteja totalmente pecador. Ela acha que existe alguma partícula dentro do homem que não foi arruinada pelo pecado original, que ficou lá escondidinha, e aí essa partícula, de repente, dá uma olhadinha pela janela e fala assim: eu preciso me converter. Cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É impossível. Pode o leopardo mudar, como é que é? A cor da sua pele. Tem alguma coisa assim, né? No Antigo Testamento. Não pode. O homem não tem condições de se aproximar de Deus. Ah, mas e aqueles que a gente vê que se aproximam de Deus no Antigo Testamento? O próprio Cornélio, né? Lá em Atos capítulo 10, quando fala que Cornélio buscava Deus. Aí é outra conversa. Aí é um negócio chamado novo nascimento. Cornélio buscava Deus porque ele tinha vida. Ele ainda não era convertido a Cristo, porque ele nem conhecia quem era Cristo. Mas ele tinha recebido vida porque ele nasceu de novo. Quando ele teve contato com as Escrituras do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus injetou vida nele. O processo é esse. Primeiro você recebe vida através do contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos permite escutar. Né? A palavra de Deus é que nos dá poder para ouvir. E o Espírito Santo então age nessa alma agora, que vai ter um desejo por Deus, mas é um desejo que não existia antes. Era um defunto e tudo que ele fazia era cheirar mal. Mas de repente você injeta vida num defunto, o que acontece? A primeira coisa, ele já percebe que está doendo o corpo inteiro. Ele é pecador. Ele tá ruim, ele está mal, ele está doente. Então, nós vamos chegar no novo nascimento mais adiante, depois, vamos falar mais sobre isso depois. Mas aqui em Romanos, Paulo também fala especificamente de vasos, ou seja, de indivíduos preparados de antemão para a glória. Em Romanos 9, versículos 23 e 24. Romanos capítulo 9, versículo 23. Vamos no 22 primeiro? No 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Vou chamar a atenção agora para uma diferença na continuação. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória
nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Então, observe que no versículo 22 diz que os vasos de ira estavam preparados para a perdição. Foi Deus que preparou? Não. Foi o pecado. Foi o pecado. O pecado que jogou todos os vasos numa mesma fossa, preparados para a perdição. No entanto, no versículo 23, os vasos de misericórdia, que para a glória, Deus preparou de antemão. Deus preparou de antemão esses vasos de misericórdia. Se alguém aqui acha que nasceu e ninguém, Deus não se importava com o seu nascimento, não. Não. Você, antes de você nascer, o Senhor já sabia quem você iria ser, e o Senhor já tinha escolhido você, se você é uma pessoa que creu em Jesus como Salvador. Então, no versículo 24, os quais vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, vaso é indivíduo. Então, não poderia ser uma eleição da igreja como um todo, que estaria se referindo lá em Efésios capítulo 1, mas de indivíduos, de cada crente, cada um. Deus sabia que um dia ia existir um Mário na cidade de Limeira e que um dia ele ia se converter a Cristo. Ele sabia porque ele escolheu. Ele decidiu isso lá nos recantos eternos. Deus decidiu isso antes de existir o próprio universo, antes de serem criadas todas as coisas, de ser criado o mundo. Olha que coisa maravilhosa nós pensarmos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Nós estamos sendo monitorados mesmo antes da nossa existência. As câmeras de segurança de Deus já estavam nos vendo muito tempo antes de existirmos. Mas vamos mais um pouco à frente agora e entrar na outra parte dessa equação aqui de Efésios capítulo 1, porque o versículo 4 nos falou que nos elegeu. Então, não esqueçam mais, nunca mais, que se você é uma pessoa que creu em Jesus, não se esqueça de que você foi eleita. Você foi eleita. Mesmo você não tendo concorrido em nenhum partido, nada, a nenhum cargo eletivo, não. Mas você foi eleita antes da fundação do mundo. Você já foi amada antes de existir. As mães aí que são grávidas, né? Elas ficam naquela expectativa, que eu não sei se tem grávida hoje assistindo ou não, mas tem grávidas assistindo em algum lugar por aí. Ou já foram grávidas e sabem como é que é a experiência, né? Eu vejo porque agora meu filho, a esposa dele, está esperando o bebê, a Eliana, e agora ficamos sabendo que vai ser menino, né? Então, estão todas na expectativa. A expectativa dessa criança que vai nascer. Então pensa que Deus um dia esteve na expectativa por milhares de anos para ver aqueles que ele escolheu lá atrás, antes da fundação do mundo, que ele elegeu antes da fundação do mundo. E no versículo 5, por que ele estava com essa expectativa? Porque nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então ele estava nessa expectativa porque ele queria ter filhos. Quem é pai, quem é mãe sabe dessa expectativa de chegar um filho, de chegar uma filha. Porque Deus queria que a sua casa ficasse cheia. O Senhor conta naquela parábola, né? A parábola da ceia, que manda convidar um, não vem porque está com compromisso, manda convidar outro, não vem. Não. Aí no final ele fala assim: fala para o servo, né? Sair pelas ruas e valados e força-os a entrar. Força-os a entrar, obriga-os a entrar. Nós chegamos aqui obrigados, forçados.
Alguém vai falar assim, mas isso não é democrático. Sinto muito, amigo, mas não existe democracia nas coisas de Deus. Democracia é a vontade do povo. O povo não tem vontade nenhuma nas coisas de Deus. É a vontade de Deus que prevalece. É a única vontade que vale, é a vontade de Deus, não do povo, de jeito nenhum. Então, ah, continuamos aqui em Efésios. A eleição significa que Deus escolhe pessoas para serem salvas. Simples assim. Dentre uma massa de perdidos, ele foi, eu quero esse, 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 eu quero esse. Ele escolheu pessoas para serem salvas. Alguém fala assim, mas isso é injusto. Não, não é injusto. Ele é Deus. Ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Ele pode escolher quem ele quiser, porque todos estavam perdidos, mas ele escolheu alguns para serem salvos. Ele escolheu alguns vasos para serem propriedade sua. Então a eleição nos fala de Deus escolhendo pessoas para serem salvas. Já a predestinação significa que Deus determinou de antemão que todos os que seriam salvos seriam seus filhos por adoção. Percebe? E é adoção plena. Eu tenho um filho adotivo, mas quando nós o adotamos, existia a possibilidade de você fazer uma adoção que não é total, não é plena, não é? E ele fica adotado, tal, mas ele não muda o nome, ele mantém o sobrenome dele, uma série de coisas. Mas quando nós adotamos, nós nós adotamos com adoção plena. Então o nome dele foi mudado, o sobrenome dele foi mudado, foi feita uma nova certidão de nascimento, inclusive no livro de registro do cartório, tem uma anotação na margem dizendo que ninguém pode trazer à tona quem ele era antes, qual era o nome dele antes, porque agora a certidão nova de nascimento tem lá Mário pai, Mário Persona, mãe Cristina, avós, os meus pais, os pais da Cristina, são todos esses que estão designados lá como pais antecedentes, ancestrais dele, do meu filho Pedro. E não tem como mudar isso. Ele tem os mesmos direitos dos meus outros dois filhos, que são filhos biológicos. A herança será dividida por três. Nada dividido por três dá nada. E então não tem o que mudar. Tem todos os privilégios. Ele só não tem as responsabilidades porque coitado, ele não tem cabeça para ter responsabilidade, né? Ele é um pobre de espírito. Mas Deus determina de antemão, então, quem ele queria por filhos. E olha que maravilha, você pensar que o Criador do universo um dia me quis por filho. Me quis por filho. Olha que coisa maravilhosa, coisa preciosa. Ah, quando nós lemos eleição e predestinação andando juntas, não existiria a possibilidade de alguém ser salvo, mas não ser predestinado. Porque aqui nos fala de eleição e predestinação. E tem um versículo também, o versículo que nós estamos lendo é em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Nós vemos que muitas coisas nós recebemos em Cristo agora. Não apenas eleitos, no versículo 4, eleitos nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, mas no versículo 3, abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso nós já fomos abençoados, as bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. Bênçãos materiais ou vantagens materiais são misericórdias, mas fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo.
Depois, no versículo 5, que nós já lemos, predestinados para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a nossa capacidade, a nossa fé, a nossa perseverança. Não, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa eu ver se tem alguma outra versão aqui que fale alguma palavra diferente. Beneplácito de sua vontade, beneplácito, todas falam beneplácito. Todas beneplácito, beneplácito. É, então, o Darwin coloca o prazer da sua vontade, quer dizer, o seu beneplácito, na verdade, dá na mesma, aqui é 6 por meia dúzia, né? Mas no versículo 6, ele nos fez mais alguma coisa. Não bastasse a gente ter tudo isso, sermos abençoados, eleitos, predestinados, ele nos fez agradáveis a ele no amado. Agradáveis a ele em Cristo. Em Cristo. E nós podemos pensar, mas como que um pecador perdido, arruinado, poderia ser agradável a Deus? Porque é em Cristo. Ele é em Cristo que ele é agradável a Deus. Vou contar aqui uma experiência da adoção, quando nós adotamos o Pedro. Quando ele chegou, ele não era nada agradável. Nada agradável. Você imagina uma criança de 4 anos de idade que parecia um sobrevivente de Biafra, aquela pele e ossos, joelho grande assim, a perna fininha, chegava no joelho aumentava, perna fina, barrigão cheio de vermes e vomitando o tempo todo e tossindo e cheirando mal que você não aguentava o cheiro. Precisava a gente manter as janelas abertas o dia inteiro para ventilar, porque a gente não aguentava o cheiro. Como ele deve ter sido criado com pouquíssima água, certamente ninguém dava água para ele, lembrava de dar água para ele, ele ficava amarrado numa cama. A sua urina era assim extremamente fedida, pouca e fedida, porque a concentração de toxinas era muito alta na urina e na pele, né, no suor dele. Então ele era realmente nada agradável, nada agradável. Nós não pudemos nem dar medicamento no começo, a pediatra aconselhou a não dar, porque podia matá-lo. Ele estava numa situação tão ruim, tão fraco, tão frágil. Então a gente foi devagarinho, dando papinha, né? Porque ele não podia tomar leite também, porque ele foi criado sem leite. Ele foi criado só com água e farinha de mandioca e açúcar. Então não sabia qual seria a reação. Se desse um leite, podia matar também o menino, porque não teria as bactérias para digerir o leite, né? Então, os primeiros dias foram bastante complicados, porque ele não era nada agradável. Ele tinha, inclusive, porque ninguém o pegava no colo, ninguém fazia nada com ele tinha uma defesa, que é que nem a defesa de gato. Quem já lidou com gato sabe como é que gato faz. Se o gato quer rejeitar você, ele dá uma cuspida, né? Ele faz um assim, para não deixar você pegá-lo. E ele tinha isso também, só que ele vomitava. Você queria pegá-lo, fazer carinho nele, ele vomitava, ele provocava o vômito e vomitava. Então era realmente uma coisa complicadíssima no começo. Nós tivemos que ir aprendendo, porque nem a médica sabia o que fazer. O primeiro dia que a médica viu, nós chegamos com ele lá com roupinha, né, todo arrumadinho, tudo. Ela falou assim: tira a roupa dele, põe na maca, ele põe na cama, a gente vai para examinar. Daí ela se virou para pegar os instrumentos lá, aí nós tiramos a roupa dele, deitamos ele sem roupa, só de fralda, na cama. Aí quando ela virou e quando ela viu, ela parou, deu 2 passos para trás e falou assim: ai, gente, eu estou passando mal. Porque ela não esperava o estado tão ruim que ele estava. E é assim que estávamos nós antes de sermos salvos. E foi esse trapo que nós éramos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, Deus elegeu e nos quis por filhos. Ele nos quis por filhos, ele nos quis adotar. Ele nos quis
fazer membros da sua família. Olha a misericórdia de Deus, olha que graça tremenda essa. E aí nós começamos a nossa aventura, né? Quando demos o primeiro vermífugo, alguma coisa assim, saiu uma lombriga que devia ter um palmo de comprimento, né? Fora outras coisas que tinha lá também que eram abundantes, né? Mas aí tivemos que ensiná-lo tudo, tudo, porque ele não sabia nada. Não sabia nada, não sabia usar as mãos, não sabia segurar nada, era uma pessoa totalmente inútil. E nós éramos pecadores inúteis também. Nada havia em nós que agradasse a Deus, que atraísse a Deus. E mesmo no versículo 9 de Efésios 1, nós vamos encontrar mais uma verdade que é preciosa, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Então não foi apenas isso que ele fez. Ele não apenas nos elegeu, nos predestinou, nos abençoou, mas nos descobriu o mistério da sua vontade. Então hoje um crente em Cristo, ele tem capacidade de compreender o mistério da vontade de Deus, que o mundo não compreende. Você já deve ter experiência de falar do Senhor, falar da Bíblia para um incrédulo, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele olha para você como se aquela cara de paisagem, né? Como se não está vendo nada, não está enxergando nada, não está conhecendo nada. Por que nós conhecemos? Porque o Senhor descobriu o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. E ele vai continuar aqui depois, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então ele nos fez participantes de um plano muito maior, um plano enorme, um plano que envolve toda a terra, toda a população da terra, todo o universo, nesse plano no qual nós estamos inseridos por graça somente, quando fomos escolhidos, eleitos lá antes da fundação do mundo. Mas no versículo 13, como se já tivesse terminado, né, todas as vantagens, no versículo 13 ele fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, hoje, uma pessoa perguntou se a salvação era uma coisa assim que acontecia de uma vez só ou era um processo. Eu entendo que é um processo. Na realidade, é como um funil, né? Você é colocado num funil e vai batendo de um lado no outro até chegar na saidinha que é a mais estreitinha lá na ponta. E aqui, quando nós lemos no versículo 12, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, vós Efésios, né? Vós estáis. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Esse é um processo, esse é o primeiro passo do processo. Nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A capacidade de ouvir é gerada pela própria palavra de Deus. O entendimento do que é a palavra de Deus é algo gerado pela própria palavra de Deus. É como se fosse um software, né? Que para você entender o software, você precisa ter o software. É assim que funciona. Então, a palavra de Deus, quando nós tivermos contato com a palavra de Deus, mesmo que nós não tenhamos entendido bulhufas do que falava, o Espírito Santo usou aquilo para incutir vida em nós. Por isso que em João capítulo 3 fala, né? Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque a água é a palavra de Deus, como fala lá em Efésios capítulo 5,
quando fala da igreja, que a mulher, nós podemos até ler, né, capítulo 5 de Efésios, o versículo maridos, vós mulheres sujeitáveis a vossos maridos, tal, mais para frente, de sorte que assim como a igreja, versículo 24, está sujeita a Cristo, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo, versículo 25, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, a purificação da igreja é feita por Cristo com a lavagem da água pela palavra. E por aqui, nós entendemos que água é aquela de João capítulo 3. Alguém esses dias argumentou que é o batismo. Eu falei, meu amigo, o batismo numa água suja vai ter algum efeito na vida de alguém? Não, não tem. Não tem efeito nenhum. Né? Enfiar a pessoa na água e tirar da água não tem efeito. Agora, enfiar a pessoa na palavra de Deus e tirar a pessoa da palavra de Deus, essa tem um efeito, sim. Essa tem poder. Somos gerados de novo, de semente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Isso é falado lá em 1 Pedro, se não me engano. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Então, voltando lá em Efésios capítulo 1, nós temos esse processo que começa, que é o novo nascimento, né? O novo nascimento começa efetivamente com, no versículo 9, né? Que acho que eu falei. Não, mais adiante. Versículo. Aí, versículo 13. Em quem também vós estáis em Cristo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, então esse é o novo nascimento, no qual Deus, o Espírito Santo de Deus, injetou vida em nós, usando para isso a palavra que nos deu a capacidade de ouvir, nos deu audição espiritual, e de repente aquele cadáver começou a se mexer, mas ainda não entendendo nada, né? Ouviste da palavra da verdade. Aí veio o que em seguida? O evangelho da vossa salvação. Então lá, quando Cornélio já era um nascido de novo, porque ele era convertido ao judaísmo, então ele tinha contato com a palavra de Deus. E a palavra de Deus havia feito essa mudança na vida dele. Mas ele ainda não era um salvo, porque ele ainda faltava ele escutar o evangelho. E esse é o segundo ponto aqui. O evangelho da vossa salvação, que foi o que Pedro pregou. Quando Pedro prega para ele, né, que Deus tinha enviado Cristo, que tinha andado nesse mundo e que ele voltaria, que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou, que ele vai voltar como juiz de vivos e mortos, ele pregou o evangelho completo, lá no final do capítulo 10 de Atos. Esse é o evangelho da vossa salvação. E nesse momento que eles ouviram o evangelho, e tendo nele também crido, foi aí que eles creram no evangelho, o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre eles, porque eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Percebe? Esse é o passo a passo da salvação. É claro que uma pessoa pode nascer de novo, como Cornélio, e anos depois escutar o Evangelho. Tem muitos que são assim. Ou ela pode tudo junto, no mesmo dia, né? Tudo junto. Escutar a palavra de Deus, receber vida, nascer de novo, escutar o Evangelho, crer no Evangelho e ser selada com o Espírito Santo da promessa. Tudo pode acontecer num momento só. Mas não importa, porque para uns pode acontecer de um jeito, para outros de outro. Não tem uma fórmula. Alguém me escreveu um comentário, né? Ele quis ajudar, coitado, ele quis ajudar uma pessoa que está interessado em se converter e tal, ele fala assim, não, você tem que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, confessar todos os seus pecados e crer em Jesus, aí você vai sentir uma queimação no peito. Aí eu tive que intervir, né? Falei, amigo,
para de enganar a moça, não tem que sentir queimação nenhuma. Só se for azia, só se tiver azia. Porque acrescentar alguma coisa à conversão não é verdade. A graça é graça somente. Tem que crer e pronto, acabou, não tem que sentir nada. Tem uns que sentem um monte de coisa, vê o céu abrir, vê luz, vê disco voador, vê qualquer coisa. E outros não sentem nada. A minha filha, aos 6 anos, se converteu e chorou, né? Quando ela se converteu, ela chorou. Ficou chorando sozinha no quarto. Minha esposa foi lá para ver o que estava acontecendo. Depois voltou e falou assim: ela está chorando porque ela falou que ela recebeu Jesus no coração e ficou emocionada. Então, foi assim com ela. Já o meu filho, que tem mais de 40 anos, se converteu quando era criança e não sabe quando. Não faz ideia de quando foi. E está firme até hoje no Evangelho, salvo, congregando lá no Canadá. Então, não tem fórmula específica para um, para outro. Deus vai tratar. Até eu comentei depois com esse rapaz, eu falei assim: olha, se você tiver que usar de experiências para pregar o evangelho para alguém, tem um rapaz que se converteu na mesma época que eu, da faculdade, que eu estudava de arquitetura, e ele se converteu na mesma época. E a conversão dele foi a seguinte: ele estava numa boate em Santos, aí ele virou um copo de uísque, ele estava escutando o evangelho na faculdade, como eu também estava e outros também estavam, né? Aí ele virou um copo de uísque, a hora que ele virou um copo de uísque, deu um toque nele. Ele falou: tem que crer em Jesus. E ali ele se converteu dentro da boate, depois de virar um copo de uísque. Eu falei: se você for usar de experiências, então, quando alguém falar assim: eu quero conhecer o evangelho, peraí que eu vou buscar o uísque. Se tem que ter a experiência junto, então cada um vai ter uma experiência diferente. Então não tem nada de experiência do homem. Eleitos antes da fundação do mundo. E quando escutamos o evangelho, nós temos que apenas crer no evangelho. Você quando vai tomar um ônibus, você está com um monte de gente no ponto. A reação das pessoas quando o ônibus chega é muito diferente uma da outra. Alguém que estava ali há muito tempo esperando já se sente aliviado, já vai embarcar no ônibus, né? Outro que não está nem aí, pega o ônibus todo dia, sabe que ele atrasa, não sente nada, entra no ônibus e acabou. Outro fica emocionado porque onde ele vai, o seu destino no ônibus, é se encontrar lá com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe. Então ele já sente o coração bater, disparar quando ele entra no ônibus, porque... mas todos eles vão chegar no mesmo destino. E a única coisa que eles têm em comum não é a experiência, é o nome do destino na placa em cima do ônibus na frente. Todos eles leram o nome e falaram: é esse aí que eu tenho que ir. Leram, acreditaram na placa e entraram no ônibus. Então, a pessoa, para ser salva, ela tem que acreditar naquilo que está escrito e entrar no ônibus, sabendo que o destino é o céu. E é pela fé em Jesus Cristo. E já a boa notícia é que esse ônibus é de graça, viu, gente? Não tem que pagar passagem, não. Então, é isso que nós vimos aqui nesse capítulo de Efésios, e aí termina selados com o Espírito Santo da promessa, né? Quem geralmente não entende a eleição é porque não entende uma outra coisa também. Não entende a enormidade do pecado. E acha que tem alguma coisa de bom em si mesmo que possa fazê-lo capaz de optar por Deus. Quando uma pessoa entende quão pecadora, quão perdida ela está, ela não vai, de maneira alguma, querer dizer que ela consegue crer em Cristo, que ela consegue escolher, estando acostumada a pecar, que ela consegue escolher o Salvador. Não vai, não vai, porque ela não percebe o tamanho do seu pecado, o quanto o seu pecado arruinou, o quanto a arruinou, não é? Quão miserável ela está. É muito fácil você ir para uma, como é que chama lá em São Paulo, aquela rua lá das drogas, né? Tem a Cracolândia.
Você ir na Cracolândia e olhar aquela gente toda em trapos, né? Toda drogada, caída, vomitando, desmaiando, os braços todos cheios de marcas, de agulhas e tudo mais. E você fala assim, são pecadores, né? São pecadores, olha só. Eles são pecadores. Aí é fácil, né? Você dá o diagnóstico. Agora, um dia eu estava vendo uma notícia de uma menina, não sei se era na Rússia, onde foi, que era uma modelo, linda, mas linda demais a menina. Uma modelo lindíssima, que tinha se suicidado. Agora alguém podia falar assim, o que tinha de errado com ela? O pecado. O pecado. A aparência toda não dizia isso. Estava tudo ok na aparência. Mas lá dentro tinha o pecado. E o pecado leva à morte. Então o pecado destrói. Por mais que do lado de fora vai tudo bem, do lado de dentro a coisa está arruinada. Quem já comeu, quem já comeu uma goiaba com bicho, sabe o que que é, né? Você pega a goiaba no pé lá e fala assim, opa, essa aqui tá boa, hein? Que linda que tá, olha que maravilha, dá uma dentada na goiaba. Quando você olha, assim, as sementes começam tudo a sair. Quando se mexer dentro, aí que você descobriu que a goiaba estava bichada por dentro. Aliás, dizem que comer bicho de goiaba não, comer um bicho de goiaba não é problema, né? O problema é quando você descobre que comeu meio bicho de goiaba. A outra metade está lá. Então, esse homem natural, ainda na sua carne, ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem uma partícula sequer de inclinação para Deus. Pelo contrário, ele quer fugir de Deus, sendo nós inimigos de Deus. Fala lá em Romanos. Sendo inimigos. O que o inimigo quer com o seu inimigo? Não quer nada. Não quer nada. Então, nosso sentimento natural é de inimizade contra Deus e não de desejo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, se não existir uma ação do Espírito Santo numa alma, aquela pessoa não vai entender nada. Não vai entender nada. Eu me lembro uma vez pregando, falando do Evangelho para uma mocinha que estava no ônibus comigo, eu viajando, acho que para São Paulo, e eu falei do Evangelho e tal, expliquei para ela, que eu perguntei para ela, né, se ela sabia se aquele ônibus batesse e ela morresse, para onde ela ia. Eu falo isso num ônibus ou num avião, a pessoa já fica de cabelo em pé, né? Mas é meu começo de conversa. E para levar o papo na seriedade que é. E eu perguntei se esse ônibus bater, né? Se eu morrer, você sabe para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa religiosa, uma pessoa que não procura não pecar, eu não faço, não fumo, não bebo, não faço baderna, eu sou uma pessoa justa, honesta, bababi, bababá. Descreveu todo o rosário das vantagens que ela achava que tinha, né? Aí eu preguei o evangelho para ela. Eu mostrei que não há quem não peque, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, né? Não há quem busque a Deus, e que é só pela graça, e é só pela salvação por graça, que não há nada nela que possa ser agradável a Deus, e blá, 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 blá. Quando eu terminei, eu falei assim, então, vou perguntar de novo agora, se o Senhor nos bateu, você vai para onde? Ah, agora eu sei, eu vou para o céu. Por que você vai? Ah, porque eu sou uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que... Espera, eu vou explicar de novo. Falei outra vez para ela o evangelho. E agora? Para onde você vai? Ah, eu vou para o céu. Agora eu entendi. Por que você vai para o céu? Ah, porque eu sou uma pessoa muito religiosa, muito justa, muito direita, muito honesta. Não adianta. Você fala, não adianta, porque não existiu o discernimento espiritual. Então, eu espero que depois o Espírito Santo tenha tocado o coração dela. Que a palavra de Deus que eu preguei para ela
tenha aberto seus ouvidos para que ela realmente entendesse. Porque aqui deixa claro que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não adianta nem abrindo o cérebro e enfiando uma Bíblia lá dentro, ele não vai entender de jeito nenhum, porque ele parece loucura. Isso, e eles são loucura, né? Você falar assim que um homem foi pregado numa cruz para me salvar, meu, o que é isso? Salvar como? Você não salvou a si mesmo? E foi isso que falaram para ele, né? Desce da cruz, desce da cruz, né? Porque não entendiam o que era. Então aqui, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mais um versículo, só para a gente terminar, então, Romanos capítulo 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a inclinação da carne é inimizade. É inimizade. Não é sujeita à lei de Deus. Eu vejo uns adventistas aí, com aquela história de guardar a lei, guardar o sábado, não sei o quê. Não entenderam ainda. O homem não tem capacidade para nada disso. A lei foi dada para que o pecado se fizesse enorme, que o pecado fizesse, para que avultasse o pecado. Para isso foi dada a lei. Porque se você pega uma parede branca e pergunta aqui qual é a parede? Ah, é branca. Então, peraí, pega uma folha de papel sulfite e põe do lado. Ah, não é tão branca assim, ela é meio cinza, né? Pois é. A lei era o padrão. E só teve um homem capaz de chegar nesse padrão, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas então nós aqui em Efésios não fomos muito longe hoje, né? Já são 9h10, não fomos muito longe, mas já soubemos que foi para louvor e glória da sua graça, que Deus nos fez agradáveis assim no amado, apesar de todo o fedor, de todos os vermes e tudo que nós tínhamos totalmente desagradáveis, o, o Senhor nos fez agradável, o Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo. Então, quando Deus olha para um salvo, ele coloca os óculos, as lentes de Cristo. Ele nos vê em Cristo. E não poderia ter outra opinião de nós nos vendo em Cristo. Nos enxergando em Cristo, claro, nós somos agradáveis, agradabilíssimos a Deus Pai. Mas é isso. Chegamos até o versículo 9, eu acho. Se alguém tiver alguma pergunta, que não seja muito difícil. Ô, Mário, faltou só comentar esses dois versículos aqui, o 7 e o 8. Como é que é? Faltou comentar esses dois versículos aqui, o 7 e o Ah, 8. sim. O versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O que é redenção? É a libertação. O que é remissão? É retirada. É retirada. Ah, o Senhor retirou. Tem até um texto, tem até um texto que eu até publiquei no meu Facebook, porque às vezes a pessoa pergunta o que foi que Deus fez com nossos pecados, né? E eu encontrei um texto muito bom do Bruce Anstey, onde ele explica o que Deus fez com os nossos pecados. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, achei. Aqui tem uma série de versículos que ele
em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo fez a purificação por nossos pecados. Eu vou ler o que diz os versículos, se vocês quiserem anotar e depois irem lá olhar. O Salmo 103, 12 diz que ele remove os nossos pecados para tão longe quanto o Oriente está do Ocidente. Ó, Oriente e Ocidente nunca se encontram. Então ele removeu os nossos pecados, isso está no Salmo 103, 12. Ele removeu os nossos pecados para uma distância tão grande que é impossível eles voltarem para nós. Ele apaga os nossos pecados, fala Isaías 42, 22, 44, 22 e o Salmo 51, 1. Ele apaga os nossos pecados. Isso graças à sua obra. Daí, Isaías 38, 17, diz que ele lança os nossos pecados para trás das suas costas. Ontem eu dei um mau jeito tomando banho e depois fiquei com a dor aqui na espádua, né, esse osso aqui do lado do ombro para dentro aqui, que eu não consigo alcançar, né, esse osso, essa parte de trás das costas. E eu tenho aqui um sprayzinho de salompa, aquele negocinho gelado, com aquele cheiro forte. Aí eu precisei pedir para a empregada me ajudar. Falei, levantei a camiseta e falei assim, ó, espirra aí que eu não alcanço, né? Não tenho como pôr o braço lá atrás. Não tem, você não consegue achar onde que é o lugar, né? Nem olhando no espelho. Aí ela pegou e espirrou. Ela pôs o dedo, falou, aqui, seu Maré, aí espirrou tudo em volta ali e tal, daí já aliviou bastante. Então aqui, quando eu vejo aqui que ele lança os nossos pecados para trás das suas costas, em Isaías 38, 17. Ele lança os nossos pecados para trás das suas costas. Eu fico pensando assim, o Senhor colocando os nossos pecados num lugar que ele não alcança mais. Ele tenta pôr a mão lá atrás, não pega, não consegue. Não consegue. Depois, em Miqueias 7,19, ele os lança nas profundezas do mar. Teve aqueles caras que foram lá querer descer até o Titanic, acabaram morrendo, porque a profundeza do mar, muita gente não sabe, é um lugar impossível do ser humano viver. A pressão é muito grande. Um ser humano que descesse a profundidade que está lá o resto do Titanic, ele viraria uma pasta como se fosse uma banana amassada, por causa da pressão. A pressão é muito, muito elevada. Nós vivemos numa pressão aqui, pressão atmosférica na nossa gravidade, na nossa atmosfera, né? Que nós podemos sobreviver. Nós costumamos sair da pressão quando ou nós mergulhamos a uma profundidade grande, ou quando nós subimos a uma altitude grande. Por exemplo, quando mergulhamos, o meu filho faz mergulho, não sei se tem alguém aí que trabalha com mergulho, mas quem trabalha com mergulho sabe que tem que usar, depende do mergulho, tem que usar escafandro, né? Ou então, aqueles que mergulham com aqueles tubos de oxigênio. O meu filho, por exemplo, até uma certa profundidade, ele vai com os tubos de ar comprimido. Mas de uma profundidade para baixo, ele não pode mais respirar comprimido. Ele tem que respirar um negócio chamado nitrox, que é uma mistura de nitrogênio e oxigênio. Então ele leva tem uma válvula no tanque que chega numa profundidade tem que mudar de tanque para continuar, porque se ele continuar só com o ar normal, estava respirando na terra, o sangue dele vai ser envenenado. E mesmo depois que mergulha, todo mergulhador sabe disso, ele não pode subir correndo muito rápido para cima, senão o sangue dele vai borbulhar, que nem garrafa de Coca-Cola quente, quando você abre e espirra para todo lado. E quando você vai para cima, então para baixo, perigosíssimo. Perigosíssimo. O ser humano não tem capacidade. Eles fazem submarinos que suportam até uma certa profundidade, mas não muito. Quem já viu o filme da Segunda Guerra, os caras no submarino têm que fugir do navio lá, começam a descer, 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 de repente vai estalar tudo, esguichar água, parafuso sai voando, porque o próprio submarino não tem capacidade para ir muito fundo. Ele amassa que nem uma latinha de refrigerante de alumínio. E quem vai muito para cima, quem viaja de avião,
sabe que o avião viaja a 11 mil metros de altitude, mais que o Monte Everest, né? Mais alto que o Everest. A 11 mil metros de altitude, não existe ar suficiente. Existe ar, mas é muito rarefeito. Então você não conseguiria respirar a 11 mil metros. A 8 mil metros, que é a altura do Everest, os alpinistas já levam cilindros de oxigênio para conseguir chegar no topo, porque senão eles morrem. Eles morrem por falta de oxigênio. Mas 11 mil metros, onde viaja um avião de carreira, um avião de passageiros, impossível. Então, como que eles fazem? O avião é pressurizado. O avião é que nem uma bola de futebol que você taca vai no posto e põe o bico lá, e enche, ela fica pressurizada. Pneu de carro, pneu de caminhão, né, também, fica pressurizada. Quando estoura um pneu, por que dá aquele estouro? Porque, de repente, a pressurização acabou. Por isso que dá o estouro, aquele barulho, que o ar que estava preso lá dentro saiu de uma vez só. Então, eles pressurizam o avião para que você consiga respirar dentro do avião. E além de pressurizar para que você consiga respirar, a pressurização faz com que você esteja numa pressão ambiental semelhante àquela que está aqui na Terra. Não é sempre totalmente igual, porque alguns, por exemplo, eu quando entro no avião, o avião sobe e já me dá sono, porque cai minha pressão. Então, por que você tem que ter uma pressão lá em cima? Porque se você sair de um avião a 11 mil metros de altitude, eu já vou aconselhar, não tente fazer isso. Não tente fazer isso. Mas se você abrisse a porta e fosse lá fora, dar uma volta em cima das nuvens, primeiro, você ia morrer congelado, porque lá fora está a menos 50 graus centígrados. Menos 50. Se fizer xixi, o xixi não chega nem um palmo fora do seu corpo e já congela. Menos 50 graus centígrados, você não tem ar para respirar, o ar é muito rarefeito, você vai morrer asfixiado, vai morrer congelado, asfixiado e estufado. Por quê? Porque não tem pressão para manter o seu corpo nessa sua forma aqui na Terra. Né? Quem já pescou baiacu, não sei se chama baiacu aí na Bahia, é aquele peixinho que quando você tira fora d'água, ele incha assim, fica uma bolinha, já viu aquilo? Você fica que nem um baiacu se você sair do avião, porque não tem pressão para manter. Tanto é que os aviões que não são pressurizados, que são esses caças de guerra, caças a jato, não é pressurizado, porque não tem uma cabine totalmente fechada, como é de um avião de passageiros. Então, esses aviões, o que é pressurizado é a roupa do piloto. A roupa do piloto é pressurizada. À medida que ele vai subindo, tem uma bombinha que vai injetando ar na roupa. A roupa é que não, ele fica vestido como se estivesse dentro de uma câmara de ar. E vai injetando para manter o seu corpo. Porque senão ele também desmaiaria. De repente, o corpo inflaria que nem uma bexiga e ele acabaria desmaiando. Então, por que eu cheguei até aqui? Agora eu não lembro. Eu desci no fundo do mar, desci no fundo do mar, é aqui. Ele os lança nas profundezas do mar. Miqueias 7,19, ou seja, um lugar impossível. Lembre-se que é somente no século XX que os seres humanos começaram a usar equipamentos de mergulho desses modernos. Porque antes havia o escafandro, no século XIX, e antes disso não tinha nada que realmente permitisse a pessoa ir fundo. Foi o Jacques Cousteau, aquele dos filmes de documentários de mergulho, né? Que inventou esses aparelhos de respiração para mergulhadores autônomos. Mas antes ninguém sabia o que tinha lá embaixo. Era impossível ir lá embaixo. Não tinha submarino, não tinha nada. Então ele lança os pecados na profundeza do mar. Miqueias 7,19. Em 1 João 3,5 fala que ele tira os nossos pecados. Em Apocalipse 1,5 fala que ele lava os nossos pecados. Em 1 João 1,7 diz que ele nos purifica de nossos pecados. E também em Romanos 4,7 ele perdoa os nossos pecados. E em Hebreus 10,17 ele jamais se lembra dos nossos pecados. Ou seja, o Senhor apaga da sua própria memória os nossos pecados. Agora eu pergunto, onde estão os meus pecados?
o Senhor deu um chá de sumiço neles. É isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia ensina. São várias passagens falando isso. Então, essa é a obra perfeita, e essa é a obra que ele fala aqui no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão ou retirada das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Mas é isso. Ah, Tem a uma pergunta Edna, aqui, Mário. a pergunta da Edna. Isso. Os cristãos foram eleitos antes da fundação do mundo, mas quando se deu essa fundação? A fundação do mundo é quando Deus criou a terra. Deus, quando criou a terra. Não existia nada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não é isso que diz em Gênesis 1? Então, nós somos eleitos isso em Gênesis 1:1, né? Ó, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí. Agora, põe o versículo Gênesis 1:0. Não tem, né? Porque isso é antes da criação do mundo. É em Gênesis 1, versículo 0. É antes da criação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, criar o universo, criar os anjos, todas as coisas. Foi antes de tudo. Alguém postou o versículo aqui. Porventura pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Jeremias 23:23. Muito bem, irmãos. Eu acho que vocês pagaram só até aqui, viu? Ô, Mário, eu Oi. queria só comentar uma coisinha aqui rapidinho. Tava conversando com o Elton, final de semana que ele teve aqui. Tem uma versão da Bíblia que ela fala aquele versículo lá de Efésios, da purificação da água pela palavra, né? Que é uma versão católica que ela fala o seguinte: para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Eu vi esse versículo em um casamento, que eu fui católico, na hora deu Mas aquela... será que tem isso daí ou foi o padre que introduziu? Pois é, eu acho que foi o padre, porque eu É, olhei, porque não tem. Eu tenho as versões católicas aqui, não tem não. para apresentar assim mesmo, sem mais, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa é a Almeida, né? Agora, CNBB, da Confederação dos Bispos do Brasil, a fim de santificar pela palavra aquela que ele purifica pelo banho da água. Aqui já bagunçou, porque mudaram a ordem das coisas. Tem uma outra que é a Ave Maria. É essa Ah, mesmo. aqui, ó, Ave Maria, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Olha que sem vergonha, botaram o batismo. Eu nunca tinha percebido isso. Mas a original não tem nenhum batismo aqui. Eu ouvi num casamento o padre falando isso e eu falei, oxi, Ele usou a versão da Ave Maria. Malandrinho, olha só. Que malandrinho, né? Ele colocou aqui a palavra batismo para enganar. É duro, né? Mas tem isso. Cada um puxa a sardinha para sua brasa. O duro é ele explicar depois como que a semente é incorruptível, lá de 1 Pedro, né? Porque a água do batismo não é incorruptível, é uma água comum, uma água que não é nem potável. ah, mas pode saber que ele vai criar alguma desculpa. Ah, vão inventar alguma coisa, claro que vão. Mas é isso então. Ah, podemos dar graças então, para terminar? Vou pedir o Wesley para tirar a gravação aqui.
Aí você pode Uhum. dar graças a Deus.